Boa noite, meu povo. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem, graça e paz seja sobre a vida de vocês. Nós estamos aqui muito empolgadas, porque as minhas gatinhas também estão aqui, para darmos início à nossa leitura e todo o bate-papo que nós vamos fazer acerca do livro Guerreiros de Oração. Foi o livro que vocês escolheram para a gente poder fazer a leitura juntas, né? E aí o livro é Guerreiras de Oração, Caminho para uma Vida de Vitória, da autora Stormier Omartian. E ele é um best-seller, um livro muito top. E como que vai ser a dinâmica? Como ele é um livro não pequeno, nós vamos não fazer a leitura na íntegra, mas nós vamos fazer comentários dos pontos altos de cada capítulo. Hoje, nós vamos começar falando sobre o primeiro capítulo, que ela traz uma abordagem sobre entender que existe uma guerra e que você está nela. E é algo bem interessante que eu gosto muito. Eu já fiz a leitura desse livro, já tem bastante tempo que ele está comigo. O que eu acho legal é porque, assim, é algo que a gente sempre está falando aqui. Inclusive, até há um tempo atrás, nós fizemos algumas lives, se eu não me engano, foram lives pré-conferência do ano retrasado. Nós falamos muito sobre essa batalha invisível que assola a humanidade, né? Então, nós precisamos entender que verdadeiramente existe uma guerra e nós estamos inseridos nessa guerra. Mesmo nós não assumindo isso, nós estamos fazendo parte de uma guerra. E aquilo que vai nos deixar vulneráveis é ignorar essa guerra, né? E é interessante porque, assim, a autora do livro, ela faz um comentário bem pertinente, porque ela fala que é impossível uma mulher falar que serve a Deus sem ser uma guerreira de oração. É algo totalmente contraditório e eu concordo com ela. Então, uma coisa que é bem legal, que quem fez o prefácio desse livro foi a Ana Paula Valadão Bessa, né? A Ana Paula Valadão. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos entender que há uma guerra e nós estamos inseridas nessa guerra. Então, eu acredito que o ponto alto disso daqui que a autora coloca é que nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos mais viver uma vida ignorando a batalha espiritual que nós estamos inseridos nela. Por quê? Porque quando eu ignoro essa batalha, quando eu fecho meus olhos e finjo que a batalha não existe, eu já estou, então, perdendo essa batalha. Por quê? Porque eu vou ficar impotente diante da guerra. Eu vou simplesmente ser fustigada, ser atacada, ser atingida, ser assolada, e eu não vou dar nenhuma resposta a esses ataques. Então é isso que a autora aqui está dizendo. Olha, a primeira coisa que você precisa fazer para você se tornar uma guerreira de oração, para que você tenha uma vida de vitória, é reconhecer que existe uma guerra. E reconhecer que você está nessa guerra. Então, o que é o inteligente a ser feito? Aquilo que a palavra do Senhor nos ensina lá em Efésios 6, do 10 ao 20, nos revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque não tem como um soldado ir para a guerra desprovido de armamento, desprovido de uma proteção, desprovido de um treinamento, né? A palavra do Senhor no livro dos Salmos vai nos dizer isso, que Deus é aquele que adestra a mão do salmista para a batalha, que adestra a mão do salmista para o combate. Então nós precisamos levar isso muito a sério. Um ponto alto também aqui do capítulo 1 é como construir um alicerce sólido. E nós sabemos, porque a palavra do Senhor nos dá essa orientação, que o alicerce sólido é Jesus. Ele é o firme fundamento no qual nós vamos construir todas as coisas. E para que nós possamos construir um alicerce sólido, nós precisamos ter intimidade e relacionamento com Deus. Mas é de verdade. Não é ir na igreja de vez em quando, não é só falar que você é cristão, que você é crente, que você é evangélico. Não, você precisa realmente construir um relacionamento genuíno com Deus. E aí, então, você vai estar embasando esse alicerce sólido, porque só existe essa segurança quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E isso é uma construção. E aí eu quero ler com vocês um texto que está no livro que fala assim: para isso,
nossa vida precisa estar edificada sobre a rocha. A Bíblia diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Jesus disse em Lucas 6, do versículo 47 ao 48, eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Então nós vamos entender que esse alicerce sólido, essa base firme é Jesus. Só que, gente, não é um Jesus no Salmo 23 ou no Salmo 91 aberto na Bíblia numa estante empoeirada, não. É um Jesus, é um Deus que nós temos uma vida devota a eles. É um Jesus e um Deus que nós construímos um relacionamento diário com ele. Porque o nome de Deus na minha boca não vai ter muito efeito no mundo espiritual se não for real a minha vivência com ele. Então nós precisamos entender que o nome de Jesus é poderoso. Só que o mundo espiritual, ele se move por comandos, tanto o mundo espiritual do lado bom quanto do lado mal. Então nós precisamos aprender a manusear com maestria as armas espirituais que o Senhor nos deu. E elas só terão valias a partir do momento que for real na minha vida. Então, como ser um guerreiro ou uma guerreira de oração? Compreendendo que existe uma batalha espiritual na qual eu preciso militar. Mas eu não posso militar de qualquer forma, porque senão eu vou perder, porque senão eu vou me ferir, porque senão eu vou ser oprimido, atacado e eu vou perder todas as batalhas. Ao invés de ter uma vida de vitória, eu vou ter uma vida de desgraça, uma vida de sequidão, uma vida de opressão. E Satanás, ele só respeita uma coisa no mundo espiritual. Opa, deu uma parada. O seu relacionamento com Deus, se ele existir. Então, o primeiro ponto que a autora aborda aqui é isso. Entender que existe uma batalha espiritual e entender que eu preciso construir um alicerce sólido com Deus para que eu possa me tornar uma guerreira de oração. E aí o outro ponto forte que ela aborda aqui no primeiro capítulo é sobre uma guerra estar sendo travada. Quando eu entendo que existe uma batalha, que eu estou inserida nela, eu vou construir um alicerce sólido para que eu consiga então agora ser uma guerreira de oração. E eu preciso entender que uma guerra está sendo travada, ok? E que guerra é essa? Nós precisamos entender que é algo muito simplório, é algo muito simples. É uma batalha do bem contra o mal. E nós vamos entender que o inimigo de Deus é também o nosso inimigo. Por quê? Porque Satanás e os demônios, os principados e as potestades malignas, elas querem atacar agora com propriedade tudo aquilo que faz menção a Deus, tudo aquilo que glorifica o nome de Deus. Então, o alvo principal de Satanás e dos demônios somos nós. Por quê? Boa noite, Gleice, Deus te abençoe. Por quê? Porque verdadeiramente eles sabem que nós somos o ápice da criação de Deus. E foi a nós que o Senhor atribuiu, então, agora, a capacidade de emanar glória, emanar adoração para Deus. Então, nós precisamos entender que nós somos o alvo principal. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos fala que os céus é o céu de Deus, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Então, Satanás, ele é espírito e ele necessita de um corpo para que ele possa ser atuante aqui na terra. Então, é obviamente que nós somos o seu alvo. Então, aqui a autora ela vai trazer essa abordagem também sobre uma guerra que está sendo travada. E nós precisamos entender que nós, como cristãos, nós vamos sofrer no meio dessa batalha. Por quê? Primeiro, se nós decidirmos nos levantar como guerreiros de oração, nós precisamos nos revestir de toda a armadura para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Você vai vencer todas as batalhas? Não. Vai ter algumas batalhas que você não vai vencer, e isso é até proposital, porque Deus, ele é perfeito e gracioso em tudo que ele faz. Então, vai ter circunstâncias que ele vai deixar você perder, para que algo possa ser gerado dentro de você. Até porque a dor, ela é a nossa maior discipuladora. Nós precisamos ser gratas a Deus
por momentos de dor, por momentos de lágrimas, por momentos de adversidade, porque a dor, ela é a nossa mestra, a dor, ela é a nossa melhor discipuladora, porque é no meio da dor que o seu e o meu caráter ele é forjado, e é no meio da dor que nós vamos estar aptos a discernir o propósito pelo qual nós existimos. Então nós vamos entender que como cristãs, quando nós nos posicionamos para a peleja, nós vamos sofrer. Mas se nós não nos posicionarmos para a peleja, nós vamos sofrer eternamente, correndo o risco de perder a nossa salvação e a salvação dos nossos amados. Um outro ponto alto aqui do capítulo 1 desse livro é: o inimigo de Deus é o seu inimigo, que foi o que a gente já falou, mas eu quero ler com vocês aqui uma parte do que ela escreve, porque é muito interessante. Talvez você acredite que não está na guerra contra ninguém, mas não é preciso estar em guerra contra alguém para que aquela pessoa esteja em guerra contra você. Talvez pense que seu inimigo espiritual não exista, logo, não está em guerra contra ele. Mas a verdade é que, independentemente de sua opinião, há um inimigo que está sempre contra você. Uma de suas artimanhas prediletas é nos convencer de que ele não existe e, portanto, não oferece ameaça. Ele é o mestre do disfarce. Ele se disfarça de anjo de luz. Imagine quão enganoso isso pode ser para uma pessoa incapaz de identificar uma mentira. Então aqui nós precisamos entender que nós precisamos ter um alicerce firme em Deus. Por quê? Para que nós possamos buscar do Senhor todo o amparato que nós precisamos espiritual, para nós estarmos nessa batalha de forma que nós vamos saber manejar com muita maestria e com muita excelência todos os componentes da armadura que Deus ele tem disponível para nós. E nós precisamos entender que os dons espirituais são ferramentas também ao nosso favor nessa guerra. Nós precisamos entender que as características do fruto do Espírito também vão cooperar conosco nessa batalha, porque nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos conhecer o inimigo. Por quê? Pense numa partida de futebol. Quando vai acontecer ali todos os campeonatos, você acha mesmo que os técnicos eles não estudam aqueles times que vão jogar contra o seu time? É óbvio que ele estuda. Por quê? Porque ele precisa conhecer o seu oponente, e não é diferente no mundo espiritual. Quando acontece também uma guerra na esfera terrena, na esfera humana, nós vamos ver também que os generais, as pessoas que estão ali à frente, as pessoas que são responsáveis ali por aquele pelotão, por aquele exército, eles vão também fazer isso. Isso é estratégia de guerra. Você precisa conhecer o seu inimigo. E no mundo espiritual não pode ser diferente. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Aí você vai falar: nossa, Sharon, mas então agora eu vou ter que ser especialista de Satanás e dos demônios? Não é isso. Mas você precisa conhecer o seu inimigo. E como fazer isso? Lendo a Bíblia. Porque a palavra do Senhor nos deixa clara como as artimanhas de Satanás, como é que ele opera desde que o mundo é mundo, para deturbar, para tentar então agora manchar a verdade de Deus, para tentar agora confundir a sua mente, para tentar roubar de você a verdade e para tentar roubar você de Deus. Então é isso que ela está dizendo aqui. Um outro ponto alto do capítulo 1 que eu achei muito interessante é o coração de uma guerreira de oração. Como nós vamos identificar se nós temos esse coração? E eu quero dizer algo para você. O coração de uma guerreira de oração é um coração de uma mulher inconformada com a injustiça, inconformada com o mal, inconformada com a mentira. Então, se você consegue identificar isso dentro do seu coração, bem-vinda ao exército de guerreiras de oração. Porque quando nós somos inconformadas com a injustiça, com a maldade, com o ódio, com tudo aquilo que é contrário ao que Deus é, porque Ele é amor, então você tem o coração de uma guerreira de oração. E aí eu quero ler um texto que ela escreve aqui com vocês. Se você acredita não ter as qualidades necessárias para ser uma guerreira de oração, ou está preocupada com as dificuldades da batalha, ou ainda pensa que não tem tempo para isso, deixe-me fazer algumas perguntas. E aí eu vou fazer uma só. Sente-se incomodada ao ver alguém sofrendo?
quer fazer algo para aliviar o sofrimento alheio, mas não se sente capaz de fazer o suficiente? Em caso afirmativo, quero lhe dizer, você tem o coração de uma guerreira de oração. Porque muitas vezes nós nos sentimos impotentes diante de tanto caos, diante de tanta maldade, de tanta dor, de tanto sofrimento. Mas eu quero te dizer algo, muitas vezes não vai ser necessário você ir naquele lugar, você fazer alguma coisa fisicamente falando, mas a oração ela é poderosa. Sabe onde os principados e as potestades tomam uma proporção e ganham território mediante ali a uma atitude do povo de Deus? Ou a uma não atitude do povo de Deus? É justamente lançando setas na nossa mente, querendo descredibilizar o poder da oração. Porque a oração, ela é poderosíssima, porque ela é algo que não depende de um espaço físico para que o poder da oração tenha agora o seu alvo atingido. Então nós precisamos entender que, um exemplo, eu não preciso estar lá na África para orar pelos africanos, eu posso orar daqui, de dentro do meu quarto, crendo que Deus ele vai mover os céus e a terra para tocar, libertar, salvar e curar os africanos. Então nós não podemos desmerecer o poder da oração. Observe algo, muitas vezes nós perdemos muitas batalhas, por quê? O nosso último recurso é a oração, sendo que deveria ser o primeiro recurso. Por quê? Porque nós, mesmo falando que servimos a Deus, nós descredibilizamos o poder da oração. E Satanás ele tem vencido, ele tem ganhado território por causa disso. Porque ele não descredibiliza o poder da oração, tanto que ele faz de tudo para que eu e você, então, não venhamos a ter uma vida de oração. Então, se você tem esse coração inconformado, bem-vindo a esse exército de mulheres guerreiras de oração. Um outro ponto alto no capítulo 1 que a autora ela menciona é orarmos sozinhas não é o mesmo que lutarmos sozinhas. Orarmos sozinhas, mas não lutando só. Ou seja, nós podemos até estar aqui no quarto, no momento secreto, orando só, mas nós não estamos sozinhas, porque existe um exército espiritual militando em nosso favor. Eu não sei se você sabe, mas os anjos, eles são os nossos conservos. Os anjos são aqueles que vão nos auxiliar também em momentos de batalha, em momentos de oração. Existem as categorias de anjos, existem os anjos que são mensageiros, como o anjo Gabriel, mas também existem anjos de guerra. E nós precisamos fazer uso desse poder que nos é colocado diante de nós. Nós precisamos, eu disse para vocês que o mundo espiritual ele atende comandos. Então nós precisamos liberar palavras de comando para que os anjos de guerra eles comecem então a lutar em nosso favor. Gente, não descredibiliza o poder da oração. A oração é poderosíssima para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que pedimos, do que aquilo que é o desejo do nosso coração. Só que nós precisamos abrir a nossa boca e nós precisamos proferir palavras no mundo espiritual. Tá? Existem vários tipos de oração, nós vamos falando sobre isso no decorrer, inclusive até eu vou aproveitar esse momento de leitura desse livro para falar um pouquinho, pontuar um pouquinho sobre isso, porque eu prometi que eu ia fazer uma live sobre isso e nós vamos fazer uma dinâmica bem gostosa para não ficar cansativo. Mas esse ponto alto que ela destaca aqui é muito interessante, porque quantas de vocês, eu tenho certeza, que colocaram no coração de vocês assim: vou fazer um propósito de oração. Aí no primeiro dia você vai toda empolgada ali para aquele momento de oração e você sente muita opressão. Eu já recebi relatos de discípulas minhas que no momento da oração ela sente muito medo, ela sente muito pânico, porque embora ela não vê com os olhos dela, mas ela percebe que tem um mal ali naquele lugar para impedi-la de orar. Por quê? Porque existem níveis de oração e Satanás ele não quer que você passe nem do primeiro nível de oração. Para quê? Para que você não atinja o ponto alto da sua oração, para que então você desista logo ali no início, porque ele sabe o poder da oração e ele sabe que se você atingir o nível alto da sua oração, ninguém mais te segura de ter uma vida de oração e de se tornar uma guerreira de oração, para que você tenha uma vida de vitória para a glória de Deus. Então, você tenha certeza no seu coração, você não está lutando sozinha, você pode até estar orando sozinha,
sem outra pessoa ali com você, mas os anjos do Senhor estão ali com você, o Espírito Santo está ali com você, você não está sozinho. Um outro ponto alto do capítulo 1 é: não quero estar numa guerra, pois detesto violência. Só que nós não temos escolha. E a palavra do Senhor nos fala que o reino dos céus é tomado por força e violência. Então, meus amores, nós não temos escolha. Embora nós tenhamos essa aparência de frágeis, nós somos guerreiras de oração. Nós somos poderosas. Nós somos mulheres virtuosas. E existe um poder que emana de nós, de dentro para fora. E nós precisamos acreditar nisso. Sabe o que eu fiquei muito feliz de vocês terem escolhido esse livro? Justamente porque nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos voltar à origem. Nós precisamos voltar aos marcos antigos. Por quê? Lá em Gênesis, o Senhor deixa claríssimo qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. E nós precisamos entender que o nosso papel é fundamental para que o homem consiga exercer e executar o propósito e o plano de Deus para a vida dele. E nós precisamos ser essas mulheres guerreiras de oração, para que nós então venhamos a auxiliar esses homens a cumprir essa missão, a cumprir esse propósito. Então, a oração, ela é poderosa, ela é eficaz e ela é de suma importância para que esses homens consigam então cumprir o papel deles, que não é fácil, minha gente. A missão do homem não é fácil e nós precisamos, como mulheres virtuosas e guerreiras de oração, interceder por esses homens para que eles possam então agora cumprir o propósito pelo qual eles existem. Então não adianta você não querer estar na guerra, porque se você quer paz, você vai ter que fazer guerra. Outro ponto alto que a autora ela expõe aqui nesse primeiro capítulo, que eu achei bem interessante, parece trabalho demais. E aí eu quero ler com vocês aqui um trecho do texto que ela escreve. Se você acha que ser uma guerreira de oração é trabalho demais, vou lhe dizer o que é realmente trabalho. Enterrar um filho, ser chamado à cena de um acidente terrível, receber o diagnóstico de uma doença, o fim de uma grande amizade, a ruptura de laços familiares, relacionamentos ruins no trabalho, sofrer de solidão, tristeza, frustração, falta de esperança ou infelicidade, acumular dívidas, perder a casa própria, pobreza, desânimo, pecado, medo, terror, ansiedade profunda, o fim de um casamento, tudo isso é trabalho demais. Você pode estar pensando, quer dizer que tudo isso acontece quando eu não oro? Eu lhe pergunto, há alguma garantia de que o inimigo de sua alma não tem a ver com nenhuma dessas coisas? De que nenhum desses problemas está relacionado ao plano maligno dele para destruir sua vida? De que ele não planeja nada desse tipo para a sua vida ou para a vida das pessoas que você ama? É possível garantir que a oração não tem nenhum efeito sobre nenhuma dessas coisas que eu acabei de mencionar? Sim, todas nós fazemos coisas tolas de vez em quando e acabamos nos metendo em confusão. Para algumas de nós, pode parecer que essas coisas simplesmente acontecem, mas quantas vezes você gostaria de ter orado por um conhecido antes de ele ter sido diagnosticado com uma terrível doença? Ou antes de seu suicídio? Ou antes de sua overdose? Ou antes de um filho adolescente sofrer um acidente? Ou antes de um assalto? Muitas vezes, eu tenho certeza, todas sentimos isso. Não estou dizendo que somos responsáveis quando coisas ruins acontecem, porque deixamos de orar. Estou dizendo que coisas ruins podem ser evitadas quando nós somos guerreiros de oração. Um outro ponto alto também que ela deixa aqui pra gente é sobre a oração para guerreiro de oração. Ou seja, todas nós que nos alistamos nesse exército como guerreiros de oração, nós precisamos ser cobertas também de oração. Então é importante você ter uma vida de oração, mas também é importante você ter ali um convívio com outras guerreiras de oração, para que juntas vocês orem uma
pela outra. É muito importante essa oração, né, de concordância, essa oração intercessória. Eu tenho um outro livro aqui, que o nome dele é Oração Intercessória. Ele é muito top. Depois, mais pra frente, se vocês quiserem também, a gente pode fazer um bate-papo sobre ele, porque é bem pertinente. Nós precisamos, gente, usar as armas que o Senhor nos deu para militar na esfera espiritual. A oração, o jejum, a leitura da Bíblia são ferramentas poderosíssimas que, usadas junto, ninguém vai segurar você. Então, em nome de Jesus, desenvolva uma vida de oração. Comece aos pouquinhos, para você que não tem o hábito, comece aos pouquinhos, dê um passo de cada vez, mas seja constante na sua oração, na sua empreitada aí de ter uma vida de oração. Eu quero que você saiba que a oração, ela é a forma de alcançar domínio sobre as trevas. E eu quero deixar um texto para você meditar, e está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 6, e diz assim: não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Que nós possamos então estar acordadas, que nós possamos estar ligadas, porque nós estamos vivendo os últimos dias, mas estamos vivendo como se isso não fosse verdade. E será que quando Jesus ele voltar para a terra, ele vai encontrar a fé na terra? Será que ele vai encontrar as guerreiras orando? Será que ele vai nos encontrar no lugar que nós deveríamos estar? Ou ele vai nos encontrar desapercebidos e distraídos, correndo o risco de perder a nossa salvação e a salvação dos nossos amados? Vamos praticar então esse poder, né, que o céu nos dá de sermos guerreiros de oração? Eu quero orar por você nessa noite e quero que você ore por mim nessa noite, ore por todas as mulheres da nossa nação, para que elas se levantem, não para fazer fofoca, não para estar no meio de briga, de intriga, de contenda, mas para que elas se levantem para usar a língua delas para orar, para clamar. Nós estamos vivendo um momento muito importante na nossa nação e no mundo, e nós precisamos ser boca de Deus, nós precisamos orar, e não podemos ficar orando só por questões nossas, nós precisamos orar também por questões macros, porque se o nosso país estiver de mal a pior, isso também vai afetar a nossa família, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos. Vamos orar? Papai, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui compartilhando tanta riqueza, tanta sabedoria vindo do seu trono. Derrama sobre nós, ó Pai, esse dom da oração. Xalabassou de cantereba, sirimini canterebassai. Nos ensina, Deus, a praticar a oração. Nos ensina a nos posicionar hoje como guerreiras do teu exército, como mulheres, Pai, que não vai ficar perdendo tempo na Netflix, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, fazendo nada, mas que vão se comprometer com o Senhor e investir um tempo para se transformarem em guerreiras de oração. Ah, papai, muitas vezes nós não temos vitórias nas nossas vidas em tantas áreas, estamos com a vida paralisada porque nós desprezamos e descredibilizamos o poder da oração. Ah, Espírito Santo, que o Senhor confronte o nosso coração nessa noite e que o Senhor nos revista em nome de Jesus com toda a tua armadura, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. A tua palavra no livro de Tiago fala que se nós nos sujeitarmos a Deus, resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Que nós possamos ser mulheres obedientes e inteligentes, para que nós possamos, ó Deus, ter vitórias nas nossas vidas em todas as áreas. Eu declaro em nome de Jesus que para aquelas mulheres que decidirem hoje se tornarem guerreiras de oração, que portas venham se abrir, que esse mês de julho seja um mês de portas abertas para a glória do Senhor, mas que também seja um mês de portas fechadas, porque as portas fechadas também nos protegem. Eu declaro pelo poder do sangue de Jesus que o ano de 2028 será o ano do maior romper sobrenatural e transcendental de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa se colocar como uma guerreira de oração. Você precisa clamar. Você precisa declarar as palavras. Porque assim o Senhor, Ele fez todas as coisas, já nos ensinando como fazer também todas as coisas.
Papai, muito obrigada, nós te louvamos, te agradecemos, nós profetizamos sobre a nossa nação, sobre os nossos líderes espirituais, sobre os nossos líderes governamentais, e nós declaramos em nome de Jesus, ó Pai, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que ora, e que o Senhor levante um exército de mulheres guerreiras, um exército de mulheres, Pai, que vão se colocar na posição para auxiliar os homens a cumprir o propósito deles. Que nós possamos, ó Deus, ser mulheres virtuosas, mulheres poderosas em Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amadas, como que vai ser a dinâmica? Nós vamos fazer a leitura desse livro toda sexta-feira às 22 horas até finalizarmos. Então hoje nós falamos sobre todos os pontos altos do primeiro capítulo desse livro, Guerreiros de Oração. Quando for sexta-feira que vem, nós vamos falar sobre todos os pontos altos do capítulo 2. E aí, a cada capítulo, eu vou deixar o Espírito Santo na liberdade de fazer conforme o querido coração dele, para a glória de Deus, tá? Hoje, o direcionamento foi esse: pegar todos os pontos altos como um resumo e compartilhar isso com vocês. Para o capítulo 2, eu penso que vai ser da mesma forma, mas vai ser como Deus ele estabelecer e determinar que vai ser mais eficaz para a gente poder absorver aquilo que o céu quer falar conosco. Abra os seus ouvidos para que você possa ouvir o som do céu, em nome de Jesus. Que vocês tenham uma excelente noite para a glória de Deus. Ó, beijo, beijo, beijo.